Você sabia de que o anticristo, ele está em nosso meio? Pois é, o Dr. Rodrigo Silva e Camupa vai falar neste exato momento sobre o assunto. E é de suma importância você ficar até o final desse vídeo. E convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo. Deixa o seu like e também deixa o seu comentário após assistir a este conteúdo. Não sai desse vídeo por nada, porque o que vai ser compartilhado aqui é algo importante, tá bom? Que Deus ele te abençoe e eu convido você a acompanhar o vídeo agora com Camupa e em seguida com o Dr. Rodrigo Silva. Mas Camupa, me diz uma coisa, a respeito do anticristo, é verdade que ele já está no mundo? Olha, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 13 e 4, podemos ver que o anticristo surgiria dentro da igreja e vai se opor a tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No meio cristão, conheces algum líder religioso que se enquadra nessas características? Meu Deus, não pode ser o que eu estou pensando. Calma, não tire conclusões precipitadas. O interessante é que a descrição do anticristo de 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 13 e 4, faz um paralelo com a besta que emerge do mar, descrita em Apocalipse 13. E a besta que emerge do mar? O que isso significa? Besta é sinônimo de animal, e de acordo com Daniel 7, versículo 17, animal significa reino. Mar é sinônimo de água, e de acordo com Apocalipse 17, versículo 15, água significa povos. Então a besta que emerge do mar é um reino que sai do meio do povo. O paralelo então seria que o anticristo, ou seja, reino, sai do meio da igreja, que também é representação de povo? Exatamente. Eu acho que eu estou entendendo. Em 1 João 4, versículo 3, diz que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o anticristo já está no mundo desde o tempo de João? Exatamente. Se o espírito do anticristo não confessa Jesus, isso significa que mesmo tendo surgido no meio da igreja, ele não vai pregar verdades bíblicas, e sim mentiras? Exatamente, essa é uma das características importantes do anticristo, e sobre isso o profeta Daniel escreveu em Daniel 7, versículo 25. Proferirá mentiras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. No meio cristão há uma igreja reino que mudou a lei de Deus, e muitas outras igrejas hoje estão aderindo a essa mudança da lei. Isto mesmo, em Apocalipse 13 diz que este reino, ou poder político e religioso, empreenderia uma perseguição que teria uma duração de 42 meses, o que equivale a 1260 anos. Agora, se quiseres saber a verdadeira identidade do anticristo, eu te convido a pesquisar. Qual foi o poder político-religioso que perseguiu os cristãos durante 1260 anos? A resposta é o anticristo. Segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega não antes. é? Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte. Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos
do papado, ele criou duas coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, Tá. e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Tá. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHale, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a igreja católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida. Ignorada. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Você falando dessa visão que foram os romanos Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir os 7 anos, a igreja arrebatada antes. Essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. E veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHale, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Mas como é que Rodrigo lá em Tessalonicenses fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na aprovação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação, guardará em meio à aprovação. Tá certo? A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. Foi ela protegida, mas passou pelo dilúvio. Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para decidir, mas eu entendi a visão. Eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo.